Muito bem, estamos aqui com mais reflexões da Palavra de Deus, mais um vídeo. Eu sou o pregador Zaqueu e eu estou por aqui. Você já deve ter acompanhado os nossos vídeos. Estamos aqui para prestar, para ensinar, para fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus diz, ouvinte, que tudo que nós formos fazermos, seja por palavra, seja por ação, qualquer coisa, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. E esse texto, ouvinte, quando nós estamos aqui, tudo que eu vou fazer, eu procurei guardar esse texto na minha vida. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, na minha vida, eu acho que você também deveria fazer o mesmo, porque é a palavra de Deus que manda. Será que isso que eu estou fazendo é para a glória de Deus? Será que o que eu estou falando é para a glória de Deus? Então nós devemos ter sempre isso em mente. O outro texto que eu tenho em mente também, meu ouvinte da palavra, é aquele texto lá de Apocalipse, que a palavra de Deus diz que há um livro que está sendo escrito todos os momentos da nossa vida. Então eu tomo cuidado, às vezes eu já falei num vídeo, né? Que quando eu estou sozinho, eu tomo muito cuidado comigo mesmo. E de vez em quando eu dou uma olhadinha para o céu, porque tem algo que está sendo escrito diariamente, 24 horas, anotando tudo de nós. Talvez você não acredite nisso, mas pode ter certeza que um dia nós vamos encontrar esse livro que está sendo escrito de nós. E hoje eu quero fazer uma meditação sobre a palavra de Deus. Como que você identifica uma pessoa que verdadeiramente é de Deus? Porque tem muitos se levantado por aí dizendo-se de Deus, né? Não é verdade, ouvinte? Mas a palavra de Deus, ela nos dá algumas dicas, não para nós julgar, mas para nós percebermos. Deus dá esse privilégio para nós, para você saber distinguir, para você saber separar aquela pessoa que se diz de Deus, se ela realmente é de Deus ou não. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 7 e o versículo 16, as Sagradas Escrituras diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito bem, ouvinte. Hoje em dia eu vejo as pessoas fazendo sinais e maravilhas. Eu vejo as pessoas dizendo: se não fosse de Deus, ele não faria isso. Se não tivesse com a palavra, ele não faria isso. Mas será que isso é fruto? Será que isso realmente é que vai levar ele para o céu? Eu tenho visto, ouvinte, as pessoas receberem às vezes milagre, né? E dar o maior crédito para aquelas pessoas. Mas a palavra de Deus nos diz o que é o fruto, que tipo de fruto é. Em primeiro lugar, a palavra aqui nesse texto está dizendo que o verdadeiro é todo aquele que faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus, como é que você conhece ela? Você só conhece a vontade de Deus, ouvinte, é nesse livro, nas Sagradas Escrituras. Então, a melhor maneira
de você descobrir se uma pessoa é de Deus ou não, é você conhecendo a vontade de Deus. Mas se você não lê a palavra, se você não medita, se você não examina, como que você vai saber? Só porque ela fala que é de Deus? Só porque ela opera sinais e maravilhas, ela é de Deus? E o interessante que nesse texto aqui, no capítulo 7 de Mateus, já nos dá uma dica que mesmo sinais e maravilhas não é garantia dessas pessoas serem de Deus. Porque está dizendo aqui no 22, diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E aí Jesus diz para ele: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Tá vendo, ouvinte? Então, se você está vendo esse vídeo, se você vê pessoas com muitos dons, com muitas manifestações espirituais, isso não quer dizer que ele é de Deus. Mas vamos ver o que é o fruto. A própria palavra de Deus, ouvinte, nos diz o que significa o fruto. Então nós vamos lá para o livro de Gálatas, no capítulo 5. No capítulo 5, e nós vamos descobrir o fruto do Espírito, para você não ser enganado. Nós vamos ler no livro de Gálatas, no capítulo 5, e o versículo 22. E aí nós vamos fazer alguma meditação sobre o livro de Gálatas, para nós entendermos o que significa, o que realmente é o fruto do Espírito. Então eu estou achando aqui para você, porque se você não conhece a palavra de Deus, ouvinte, como que você vai saber o fruto se você não lê? Eu já fiz um vídeo sobre a diferença do homem carnal e o homem espiritual. Então nós vamos aqui nas Sagradas Escrituras, você vai ver, você vai entender aqui, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: as Sagradas Escrituras: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E tem mais outras coisas. Tem outro texto que fala sobre o domínio próprio, a língua, muita coisa, mansidão, você ser uma pessoa que se despoja de si mesmo. Então, ouvinte, mas vamos falar aqui propriamente, por causa do nosso tempo, do livro de Gálatas. Amor, gozo, paz. Você não vê isso nesses homens. Às vezes você olha nas pessoas, você tem que ver isso aqui. Por exemplo, a palavra de Deus diz que o verdadeiro cristão, ele está sempre disposto a se doar. Ele está sempre disposto a repartir. Ele está sempre disposto a distribuir. Se você vê alguém sempre captando, sempre acumulando, ele já não está produzindo fruto, ouvinte. Mesmo que ele opere muitos sinais e maravilha. Você observe se a pregação dele, no final, sempre envolve dinheiro. Você vê se ele vive numa eterna choradeira, que está sempre precisando. Ou então, que se não tiver o dinheiro, o ministério vai afundar, vai parar. Se você vê essas pregações, eles com aquela cara de piedade, porque eles estão pensando, ouvinte, na ganância, na avareza.
Porque a palavra de Deus diz, eu já fiz vários vídeos dizendo que o reino de Deus é você vendendo tudo. É você doando. Pode ver na Bíblia, se você consegue ler a palavra, você pode ver. E não é eles acumulando, é eles sempre se doando. Mas o que você vê, nunca basta para eles. É sempre dinheiro. Eu vejo também nas igrejas pessoas correndo atrás dos seus próprios interesses. Então o que eu estou dizendo aqui para você, que o verdadeiro cristão, ele não é dono de si próprio. O verdadeiro cristão, ele não faz a vontade dele. Ele nega-se a si mesmo. Está escrito na palavra. Nós devemos negar-nos a nós mesmos, as minhas vontades. Eu tenho que ver a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer para mim? Mas hoje em dia nós estamos vendo as pessoas buscando. Eu quero isso, eu quero aquilo, né? Mas a vontade de Deus não está. Eu vim buscar por isso, eu quero minha bênção, eu quero isso, eu quero aquilo. A palavra de Deus não ensina assim, ouvinte. A palavra de Deus fala que nós já crucificamos, já estamos crucificados com Cristo. E a nossa recompensa vai vir só depois. A nossa glória, tudo aquilo que eu almejo aqui nesse mundo, eu vou ter que negar. A palavra de Deus manda eu negar. Eu nego agora para me receber lá na frente. Porque esse mundo está corrompido. A palavra de Deus diz que esse mundo todo está na corrupção. E eu não devo correr atrás de vaidade. A palavra de Deus está cheio disso. Vaidade, ouvinte, é tudo aquilo que passa. Isso é vaidade. Tudo aquilo que um dia vai acabar é vaidade. E o que você vê as pessoas buscando as vaidades. As pessoas se esquecem da promessa de Deus. Nós estamos aqui como soldados numa terra estranha lutando. E o nosso general, ele já nos supriu com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais. Tem um texto que fala que as nossas bênçãos nos lugares celestiais. Não está falando que é nos lugares materiais. Não, ouvinte. As pessoas acham que bênção de Deus é bens materiais. Não. As bênçãos de Deus estão nos lugares celestiais. Lembra lá de Abacuque? Mesmo que a figueira não produza, mesmo que não haja manada, você vai ver aí no teu monitor o texto dizendo que quando tudo está dando errado, tudo não dá certo, mesmo assim eu ainda me alegro nele, mesmo assim eu ainda acredito nele. Será que você consegue fazer isso? Então, para você conhecer um verdadeiro cristão, ouvinte, é aquele que não fica pensando nas suas próprias vontades. É aquele que, quando ele vai trazer a palavra, ele pensa só no reino de Deus. Tem um texto que fala que nós devemos pensar nas coisas do alto. Então, se você está vendo esse vídeo, você vê se você tem um fruto do Espírito. Vê se você tem negado a tua vontade. Vê que se você tem buscado primeiro a vontade do Pai, de Deus. Vê se a tua vida está de acordo com a palavra. E aí, se estiver de acordo com a palavra, você verdadeiramente é um filho de Deus. Pense nisso, em nome de Jesus.